Que é a ideia, assim, o que que tá na raiz desse comportamento, assim, do ponto de vista de vocês? A gente sempre pensa que qualquer comportamento ele cumpre uma função, seja ele qual for, né? E como é um tema muito complexo, a gente tem que tentar entender da melhor forma possível, para orientar também da melhor forma possível, para a gente compreender essas dinâmicas, né? E a gente pode pensar em algumas coisas que envolvem esse comportamento. Primeiro, adrenalina. As pessoas ficam mais adrenalizadas e é uma boa sensação. As pessoas assistem o jogo e agora elas assistem o jogo acompanhando os resultados. Isso melhora o engajamento. Então rola uma disputa, uma competição. A ideia da própria brincadeira é um ambiente que começa social, né? As pessoas ficam, eu ganhei, eu perdi. Então tem esse movimento da adrenalina. Existe também a ideia da busca pela satisfação rápida das necessidades. Eu olho para o meu dinheiro e eu penso que aquilo é uma aplicação, que aquilo é um investimento. Então eu quero resolver alguns problemas, então eu olho para essa ferramenta como uma possibilidade de solução. E a gente bem sabe que, ao que parece, os algoritmos funcionam ao contrário. Começa te dando, mas o objetivo é tirar. Sim. Né? O nosso cérebro, por conta desse mecanismo, acaba atingindo, né, ou usufruindo, sendo atingido no seu sistema de recompensa. E os nossos comportamentos, eles são modulados pelo sistema de recompensa, que é uma parte do cérebro, né? Eu tenho um prazer e aquilo que tem prazer, aquilo que eu recebo dopamina, acaba sendo desenvolvido em mim a necessidade da repetição desse comportamento. Então existem muitos desdobramentos e muitos fatores que podem colaborar para o desenvolvimento do jogar, o transtorno do jogo, no caso, né? O antigo jogo patológico. Sim. O que que você entende que leva a esse vício, Romero? Bom, eu entendo o seguinte, vamos dar uns 2 passos para trás, para a gente entender, talvez, por que agora isso tem estourado. Né? Por que o vice-jogos, esses cassinos no celular, as bets, por que isso estourou agora? Óbvio que o que eu vou falar aqui é só uma minha opinião, é a minha impressão a respeito da situação. Mas, com o advento das redes sociais, né, a aceleração de informações, as recompensas de uma maneira geral na vida, elas ficaram muito mais fáceis, né? Então, o que eu quero dizer com isso? A gente tem uma geração, né? E o Leta comentou, os jovens são o grupo mais vulneráveis a isso. Então, você tem uma geração que aprendeu a ser imediatista. Né? Um grupo de pessoas que aprendeu a ser imediatista. Por quê? Porque tudo hoje gira muito rápido. Né? Hoje em dia, a gente quer falar com alguém, a gente manda uma mensagem no WhatsApp. Né? Antigamente, alguns anos atrás, você precisava, às vezes, ir na casa da pessoa ou ligar. E aí, se você liga, a pessoa tinha que estar em casa, né? Mandar uma carta. As coisas foram mudando ao longo dos anos. Né? Então, tudo ficou muito rápido. Você quer uma informação, se você quer saber sobre algo, pô, antigamente você tinha que o quê? Você tinha que ter uma enciclopédia Barça, né, na tua casa, pegar, ou muitas vezes você ir numa biblioteca para saber aquela informação. De uns anos para cá, basta um Google, né? Agora, nem Google, é inteligência artificial, ela te dá uma resposta muito mais completa. Então, imagina que as pessoas foram aprendendo a querer as coisas de uma maneira mais imediata e o esperar, né? O aprender a esperar, que tem a ver com os processos, ele foi ficando, vamos dizer assim, um pouco mais reduzido. Né? Então, a gente tem aí, nos últimos anos, um conjunto de fatores que acho que favorecem a isso. Almer, mas o que você quer dizer? Bom, olha só, se eu quero ganhar dinheiro, se eu quero, sei lá, comprar um carro, se eu quero comprar um tênis, se eu quero, sei lá, ter um dinheiro para sair, né? O que em geral a gente precisa fazer? Pô, você precisa trabalhar, você precisa, né, pagar as suas contas, você precisa guardar um dinheiro para você chegar ao teu objetivo de conseguir ali aquela grana para comprar o tênis, para comprar, às vezes, um sonho de um carro, para comprar qualquer coisa. Né? Mas existe um tempo, existe um processo para isso tudo acontecer. O que acontece? Quando você vai para as bets, né, de uma maneira geral, principalmente esses cassinos online, eles vendem uma ideia
de um dinheiro rápido e fácil. Essa ideia é vendida. Por quê? Porque você tem um conjunto de fatores, né? O que são esses conjuntos de fatores? Influencers que são contratados para fazer esse tipo de menção. Então, a pessoa está ali num Reels do Instagram ou de TikTok, vendo um influencer, né, ganhando, jogando e ganhando 3 mil reais, ganhando 5 mil reais, com 2 cliquinhos. Aí pega alguém, um jovem, né, uma pessoa, não precisa ser jovem, um pouco mais vulnerável, e depois a gente pode falar um pouco mais sobre essa questão das vulnerabilidades, falando, puxa, basta isso para eu ganhar? Né? É só 2 cliques, é só 3 cliques, é só... Né? Então, a pessoa começa a achar que é fácil. Né? E o que acontece? Os algoritmos, eles são programados para isso. Se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas eu acho que em torno de 25% de ganho para 75% de prejuízo já é o suficiente para manter a pessoa ali. Então ela joga, ela ganha. Né? Ela ganha uma vez, perde 2, perde 3. Mas ela fica com aquela ideia de que, putz, eu ganhei. Né? Então, ou seja, essa busca por querer, vamos dizer assim, um resultado rápido, e a gente tem uma geração acostumada a isso, acho que favoreceu a esse... e criou um contexto, né, um meio de cultura para que isso viesse a acontecer e estourar agora. Pelo menos é essa a minha ótica. Né? E aí, óbvio, o que começa com uma recriação, como o Lê bem colocou, como uma brincadeira, pô, ganhei aqui e tal, você troca uma conversa e tal. Bom, se eu ganhei de novo, eu posso ganhar mais, e aí daqui a pouco as pessoas estão querendo olhar ou ver isso como uma forma de investimento, forma de ganhar dinheiro e realizar desejos e sonhos a partir de jogos, né, principalmente esses cassinos online, que é onde elas começam a se perder.